Já estamos de volta a Futebol Esporte Show, aqui da sede da Federação Paulista de Futebol. Ao meu lado, o ex-zagueiro Luizão. Luizão, você tem uma breve passagem pelo Juventus, aqui de São Paulo, da Moca, e depois vai para o Cruzeiro. Como que foi essa transição de um time pequeno para um time grande? Você em 2003, naquele Cruzeiro mágico, não fica até o final da temporada, mas como que foi sair de um time menor para ir para um gigante que é o Cruzeiro? Vale lembrar que o mais difícil também foi sair de casa, né, e chegar no Juventus ali, né, porque é uma cidade de interior, pequena, né, e depois você sai do Juventus e vai para um gigante, né, que é o Cruzeiro. Né? Me permita, você é de Amparo, né? Eu sou de Amparo. É uma cidade aqui perto, né. E tem uma vida pacata, uma vida tranquila, né? Tranquilíssima, né? Eu não sabia pegar ônibus, não sabia andar de metrô, mas foi na cara e na coragem, né? A gente, no Juventus, chegou na final da Copinha, né? E logo depois do jogo da Copinha eu já fui contratado pelo Cruzeiro, né? Cheguei nos juniores do Cruzeiro ainda, mas foi uma grande diferença. E o Filipão, já com 6 meses de treinamento, já me puxou para o profissional, o que foi uma responsabilidade muito grande, né? Mas foi um treinador que me ajudou muito também, e depois de 6 meses ele assumiu a seleção brasileira e me levou para a seleção brasileira também. Então acho que o Juventus foi um grande pilar, né, para me sustentar também ali no Cruzeiro, né? E o Cruzeiro, o pilar para me maturar, amadurecer, né, para ficar esse tempo todo em Portugal. Você chegou a pegar um pouco daquele Cruzeiro, da tríplice coroa do Luxemburgo em 2003, você sai no meio, mas já dava para perceber que aquele era um time diferente? Dava para perceber. O Vanderlei, né, lembrando que o Alex teve uma passagem, né, não tão boa, mas o Vanderlei volta depois e pede o Alex. Ali já deu para perceber que algo brilhante ia acontecer, né? E o Alex toma o comando da equipe, né? E a equipe jogava por música, né? De olho fechado. Então deu para pegar. Joguei até agosto, né? Contra a Ponte Preta. Já tinha sido campeão já das 2 competições, só faltava o brasileiro. Acabei pegando metade, né? Mas estava na hora de sair, acharam melhor sair, aproveitar a oportunidade. Mas aquele time ficou espetacular. Tão espetacular que sai na rua até hoje, seja o mineiro ou o paulista ou o carioca, lembra daquele time. E você falou, né, que o Filipão já te puxou no profissional. Talvez a Copa 2002 você ainda um pouco novo para jogar, né? A gente vai falar depois de seleção. Você ali já dava mostras de que era um líder, né? Apesar da pouca idade. Como que era essa questão sua dentro de campo? Porque você é um cara super tímido, super calado, né? Mas dentro de campo ali você era um leão, cara. Você tinha uma força, um poder de convencimento, né, gigantesco. Desde pequeno, desde lá do Juventus, já era isso ou não? Desde pequeno, porque eu queria ser meu pai foi meu grande mentor, né? Eu queria ser meu pai. Meu pai jogava na várzea, era capitão do time, era líder, então me levava no vestiário, eu via tudo que ele fazia, como ele falava com o pessoal dentro de campo. Então ali já foi me inspirando, né? E depois, naturalmente, eu fui criando isso, né? Fora de campo, tentando ter uma personalidade séria, porque, né, a gente deve satisfação para os pais. Satisfação que eu digo é orgulhar a família, orgulhar os pais. E dentro de campo ter uma rivalidade sadia, né? Eu acredito sempre na minha carreira, principalmente em Portugal, o Porto é o grande rival nosso, mas tiro foto com um portista que fala pela minha a índole dentro de campo, né? Então eu acho que tudo é a volta de legado também, né? Você ser correto e orgulhar os pais. Sem dúvida. Ô Luizão, e aí você vai para Portugal. Como se dá isso? O Benfica, um time grande, europeu, não talvez gigante. E aí você marca história, cara. Até te perguntava fora do ar, Luizão, quais recordes eu cito como principais aqui? Porque você bateu a maioria, cara. Como que foi essa passagem histórica e épica? Você é um dos maiores jogadores da história do Benfica. Como que foi isso? Foi espetacular, porque eu cheguei num clube em transição, né? Um clube que já não ganhava há 15, 20 anos, né? E
faltando 2 jogos para acabar o campeonato, eu faço um gol de cabeça e a gente no próximo é campeão, isso ficou marcado também. A gente ganha a Taça de Portugal, né? No primeiro ano tive algumas lesões, mas mesmo assim ia para o campo, ia para o combate, né? E acabei caindo nas graças, né? Daí conquistando. Daí foram 538 jogos, que é o segundo, né, com mais jogos no clube. Foi 20 títulos, o jogador com mais título, né? E mais tempo como capitão, né? Isso tudo no esforço, na luta, né? E vestindo mesmo a camisa do clube, né? Sabendo a cultura do clube, o que eles queriam. Então, acho que foi como eu falei do legado, deixei um legado lá e uma história bonita. Luizão, a gente está num ambiente aqui da Federação Paulista, nessa sala acontecem muitas aulas e os principais nomes do futebol brasileiro, até sul-americano, já passaram por aqui. Falo isso porque tem diferença o técnico português do brasileiro? Você sentiu muito isso? A gente tem hoje um predomínio aqui de técnicos portugueses. O Abel Ferreira talvez hoje seja o grande nome, né? Depois eu vou falar do Jorge Jesus, mas o Abel vai fazer 6 anos de Palmeiras. Eles estudam mais, eles se preparam mais. Como que é essa relação do treinador? Sem dúvida nenhuma é o aprendizado, né? Ele procura aprender mais, né? Futebol, aprende a ler mais futebol, né? No Brasil, não é uma crítica, mas no Brasil não se estuda tanto o futebol como o treinador português estuda. No Campeonato Português, por exemplo, você joga o Benfica com o primeiro da tabela, você joga contra um dos últimos e a equipe é toda organizada. Por quê? Porque o treinador passou 4, 5 anos estudando antes de comandar um time. Então, acho que o segredo está no estudo. Você acha que talvez, de repente, por não ter tanto talento como o Brasil, a matéria-prima, jogador, eles foram estudar mais para compensar de uma certa forma isso? Não, eu acho que pode ser, né? Eu acho que mais no intuito de como potencializar o seu time, né? Não individual, mas sim como potencializar o seu time, como crescer na carreira, como treinar uma equipe maior, como ter uma equipe organizada. Eu acho que é mais por esse lado. Você deve ter trabalhado com vários treinadores, a gente pode aprofundar aqui a discussão. Você pegou a periodização tática com metodologia de treino na raiz ali, que diz que tudo envolve a tática, né? Então você vai treinar o jeito de jogar, o modelo de jogo e a partir disso você constrói toda uma rotina, uma periodização de treinos. Teve isso mesmo, Luizão? O que você pode trazer para quem está acompanhando a gente sobre essa periodização tática que surge em Portugal, na Universidade do Porto, né? Vitor Frade, o grande expoente disso, e no mundo inteiro hoje se pratica e começou lá. O que você pode trazer para a gente de quem jogou e treinou nessa metodologia? Olha, para mim, o que mais conseguiu... Eu sou fã do Jorge Jesus porque foi com ele que conhecia a metodologia mesmo de treino, né? Ele tinha uma ideia que ele até brincava, né? Na minha metodologia, meu time pode apagar a luz que meu time vai jogar à vontade. Ninguém precisa estar, ou fecha o olho de todos, que todos vão saber onde está. Então, é de bom grado, a Faculdade do Porto também forma, a FMH também forma treinadores super capacitados. E eles têm a metodologia que é muito boa para nós jogadores. Luizão, você falou do Jorge Jesus, você trabalhou com ele no Benfica. Quando ele vem para o Flamengo e faz aquela obra-prima, né? Para mim, o melhor time dos últimos 10 anos foi o Flamengo 2019 que a gente teve aqui no país. Dava para imaginar e prever esse sucesso todo? Você tendo trabalhado com ele, a hora que ele cai aqui no Brasil, naquele timaço do Flamengo, ele sempre se mostrou um apaixonado pelo futebol brasileiro, estudava os jogadores. Era previsível? Dava para saber que seria essa coisa fantástica que foi? Não dava, porque eu vou ser bem honesto, né? A maneira que ele foi recebido aqui, eu como brasileiro fiquei um pouco envergonhado, né? Porque eu achei que a gente deveria receber melhor, né, um estrangeiro. Mas depois, olhando o que ele começou a fazer dentro de campo e o que ele trabalhou com a gente, eu trabalhei com ele 6 anos, que se desse certo aqui ia ser diferente, né? E aí ficou na história.
Aquele Flamengo jogava por música, né? E até hoje ele é lembrado e a torcida pede o Jorge Jesus de volta. Que coisa, hein? Ele é um treinador muito bom, muito bom. Era certeza que ele ia fazer um trabalho. O time dele joga pra frente, o time dele é diferente. O time dele lembra muito o Vanderlei Luxemburgo lá atrás, né? Desde do Bragantino, depois Palmeiras, Cruzeiro. Foram treinadores que mudaram o ritmo do futebol. Quando você volta para Portugal, você é tratado como ídolo mesmo, e você deve receber muita mensagem na rede social de torcedores do Benfica. Esse carinho, você sente, você é realmente um cara que está cravado na história do clube? Não tem outro jeito, né? Foram 15 anos, 3 como relações internacionais e mais 3 como diretor técnico, então não tem como. Acarinhado não só pelos benfiquistas, é isso que eu fico feliz, pelos sportinguistas, pelos portistas também, todos me tratam com carinho, nunca tive problema nenhum. Que legal, Luizão, pedir a sua licença mais uma vez, rapidinho para o intervalo comercial. Na volta a gente vem com o último bloco falando de seleção brasileira, os mundiais que o Luizão jogou. A gente já volta.